Já imaginou que com 16 anos você recebe uma notícia que vai virar sua vida do avesso? Que com 16 anos você acaba descobrindo que a sua família, que você tanto ama, nem é sua família de verdade? Que tem gente te procurando há mais de 16 anos e que possivelmente você foi uma criança roubada? Pois é, hoje a gente vai falar dos fragmentos da história do Pedrinho. Essa história foi a história que inspirou aquela novela Senhora do Destino, da Globo, há muito tempo atrás, que se você é muito novinho, muito possivelmente você já deve ter visto algum meme, né, da Nazaré Tedesco. A Renata Sorrah como Nazaré Tedesco, isso é bem comum, os memes dela nessa novela. Mas, de qualquer maneira, essa é uma história que acabou ganhando muito mídia aqui no Brasil. Ela ganhou muito espaço, afinal de contas, ela demorou 16 anos para ser solucionada. Oi, eu sou a Paula e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso que a gente conta histórias, casos solucionados, não solucionados. E se você gosta desse tipo de assunto, não deixa de se inscrever, porque assim você não perde nada do que eu posto por aqui. O Pedrinho era o filho homem tão sonhado pelo casal Jairo e Maria Auxiliadora. Eles já tinham 2 filhos, mas era sonho do Jairo ter um menino e eles continuaram tentando. E aí que a Maria Auxiliadora engravidou. E felizmente ela estava grávida de um menino, que seria posteriormente batizado de Pedro. A família já estava doida com ele, apaixonada por ele antes mesmo dele nascer, porque ele era realmente um menino muito esperado, sabe? E o Pedrinho nasceu no dia 20 de janeiro de 1986, em um hospital super bem falado, considerado tecnológico, considerado seguro lá em Brasília. Bom, o Pedrinho nasceu saudável, para a felicidade dos pais, e logo a mãe dele conheceu ele, né? Então pegou ele nos braços e começou a cuidar. Depois de um tempinho que o Pedrinho estava lá com ela, entrou uma mulher ali no quarto, falando que era assistente social, e pegou o Pedrinho e falou: olha, eu tô levando ele para fazer alguns exames, já já eu trago ele de volta. Só que esse de volta não chegou nunca, o menino simplesmente sumiu. E a partir daí a família nunca descansou até encontrar o menino. Busca essa incessante que durou 16 anos, gente. No ano de 2002, a polícia recebeu uma mensagem anônima de uma moça de 19 anos que falava que tinha quase certeza que ela sabia do paradeiro do Pedrinho. Segundo ela sabia que era ele porque ela frequentava a casa onde o menino morava. Que nessa altura do campeonato o menino se chamava Oswaldo Júnior. Só que o que acontece? Já tinha 16 anos que tinha passado tudo. A polícia já sabia que muitas vezes as pessoas ligavam querendo mais mídia, querendo atenção e tudo mais, e acabavam dando pistas falsas a respeito do caso. Só que como já tinha 16 anos também, né, depois que passa muito tempo, as ligações e tudo mais vão diminuindo. Por quê? Porque o caso vai sumindo um pouco da mídia. Então, as pessoas vão esquecendo. E aí que essa menina, mesmo anônima, ela deu muitos detalhes a respeito do menino. E eles foram atrás e descobriram até, inclusive, que essa menina, ela era cadastrada em vários órgãos que ajudavam crianças. Então, eles acreditaram na veracidade da história dela e resolveram ir atrás. De acordo com o que ela falou para eles, eles foram encontrar o menino num colégio, só que em Goiânia. A família ela nunca mudou de Brasília, a família do Pedrinho. Sempre, mesmo depois do Pedrinho ter sido roubado e tudo mais, eles continuaram morando em Brasília. E o Pedrinho agora, aparentemente, estava em Goiânia. Quando os policiais chegaram lá e bateram o olho no menino, eles perceberam que o menino realmente era a cara do Jairo. E isso, a pessoa que denunciou também falou: olha, ele tem uma semelhança gigantesca com o pai do Pedrinho. Então eu acho que possivelmente é esse menino, sim. Bom, a polícia resolveu não falar nada pro Jairo e para Maria Auxiliadora, porque eles já tinham passado por muita coisa ao longo desses 16 anos. Eles já estavam bem fragilizados, inclusive por 4 vezes tiveram pessoas que denunciaram, eles acharam que era o menino, teve menino que ficou com eles um tempo. E aí, quando fazia o teste de DNA, eles descobriam que não era o Pedrinho. Bom, os policiais que já estavam ali lidando com o caso há muito tempo, eles bateram o olho no Pedrinho e realmente eles acharam ele muito parecido com o Jairo. Principalmente algumas características específicas, como o formato da orelha do Jairo, que era idêntica do Pedrinho, e também manchas na pele. Bom, então, vamos conhecer esse menino que eles viram lá. Esse menino era o Oswaldo Júnior. Ele era filho de um casal chamado Vilma e Oswaldo, e inclusive o Oswaldo tinha acabado de falecer de câncer. Eles queriam ser o mais cautelosos possível no caso, e eles precisavam bolar uma forma de chegar perto do menino e de fazer com que a mãe do menino se apresentasse na delegacia. Por quê?
Se eles simplesmente falassem, chegassem, olha, eu acho que o seu filho é o Pedrinho, podia acontecer várias coisas, e uma delas é que, como ele era menor de idade, ela podia simplesmente pegar o menino e sumir, né? Então, eles fizeram um bem bolado ali, eles começaram a reparar qual que era a rotina do Pedrinho, e perceberam que mesmo ele com 16 anos, ele ia dirigindo para a escola. Então, eles armaram uma blitz num lugar estratégico, que ele passava lá todos os dias no mesmo horário, pararam ele nessa blitz e aí confiscaram o carro e mandaram o menino para a delegacia. Eles entraram em contato com a Vilma, conseguiram o telefone dela, entraram em contato com ela e falaram que o Pedrinho tinha passado por um acidente e que eles precisavam que ela fosse na delegacia prestar alguns depoimentos. Quando ela chegou na delegacia, ela já chegou se impondo, ela já chegou querendo saber o que tinha acontecido com o menino e tudo mais. E aí o que aconteceu foi que eles falaram, não, senta aí que a gente precisa conversar. E aí nessa conversa eles falaram, na verdade a gente está te chamando aqui, né, não é por conta de um acidente, realmente ele foi detido por conta de dirigir documentação e tudo mais, só que a gente está te chamando aqui por um caso de um menino que foi raptado há 16 anos atrás, chamado Pedrinho. Que aí ela começou a bater o pé, falando, não, mas ele é meu filho biológico, como assim, o Oswaldo é meu filho, né, não existe isso. E eles falaram assim, pois é, mas tem muita semelhança, a gente recebeu uma denúncia também, e tem muita semelhança dele com o Jairo, que é o pai biológico. E aí ela começou a falar, não, é meu filho, é meu filho, é meu filho. E aí, em meio ali de pressão policial e tudo mais, ela fala que realmente ela não é a mãe biológica dele, mas que ele não sabia disso. E que ela adotou ele e ela diz que o único crime que ela tinha cometido era ter registrado o Pedrinho como filho dela e do Oswaldo sem os papéis da adoção. E que ela tinha encontrado certa vez, né, um gari que estava com essa criança e o gari deu a criança para eles cuidarem, falando que não tinha condição de cuidar daquele menino e que com eles ele seria muito mais bem cuidado. Então essa foi a história que ela falou do menino. E os policiais não engoliram muito, não, né? Mas aceitaram essa versão dela. E aí que eles entraram em contato com a família biológica do Pedrinho, com o Jairo e com a Maria Auxiliadora. O Jairo, ele já estava tão calejado com essa história que ele tentou se ater e não ficar muito empolgado, porque já tinha passado por isso 4 vezes e tudo mais, então ele não queria que fosse mais uma decepção na vida dele nessa história. Então, ele simplesmente mandou material biológico, né, para fazer DNA. E aí, quando os policiais pediram o material biológico do Pedrinho, a Vilma não deixou ele dar material biológico. Falou, não, que não vai fazer DNA, não permite que ele faça e tudo mais. Bateu o pé e falou que não ia fazer. Depois de um tempo, né, o Pedrinho liga para essa família, até mesmo para dar uma explicação. E eles falam, olha só, eu não quero desanimar vocês, não. Eu vou fazer o teste de DNA, mas eu tenho certeza que eu não sou filho de vocês, que isso aqui é um engano e tudo mais. E aí que, nisso, o Jairo ficou super feliz, tentou se conter de novo, mas ficou super feliz e ele não contou para a auxiliadora, para ela não passar por mais uma decepção também. E, bom, quando o Pedrinho mandou o material biológico dele, né, quando os policiais coletaram ali o material biológico dele, e saiu o resultado do DNA, obviamente saiu lá falando que o Pedrinho era filho do Jairo e da Maria Auxiliadora. Bom, inicialmente eles demoraram um pouco para poder conhecer o Pedrinho de fato, por quê? Primeiro que o menino estava passando por um turbilhão de informações novas. Ele tinha perdido o pai, tinha acabado de descobrir que ele era filho biológico de outra família, né? Até então ele não sabia nem que ele era adotado, então ele estava passando por um monte de notícia. Então, por isso, ele não estava se sentindo confortável bastante ainda para conhecer logo a família. Então, demorou um pouquinho. E quando ele conheceu a família, né, ele se deu muito melhor de cara com o Jairo, que era o pai, do que com a Maria Auxiliadora. E a Maria Auxiliadora, ela percebia que, assim, a Vilma não dava muito espaço para existir na vida do Pedrinho, né, que a Maria Auxiliadora pensava, assim, que ela era assim porque ela sabia e ela queria assumir todo o papel de mãe. E a Maria Auxiliadora queria só assim, aproveitar o Pedrinho o máximo que ela pudesse enquanto mãe, mas que ela tinha consciência de que o menino não estava preparado ainda para amar aquela família como se fosse a família dele, como se ele tivesse nascido e sido criado, né, a vida inteira ali. E, na verdade ele nasceu, né, ele só não foi criado a vida inteira ali com o Jairo e com a Maria Auxiliadora. Tem algumas fotos muito famosas aí na mídia,
tanto aquela foto que ele aparece na janela com os pais biológicos e com a Vilma, né, eles passeando, ele, o pai biológico, a mãe biológica e a Vilma. Então a Vilma ela não dava muito espaço para ele conhecer de fato os pais biológicos, ela não queria que isso acontecesse, ela não queria que eles acabassem roubando o espaço de família dela. Mas o Pedrinho, gente, ele era completamente apaixonado pela mãe dele. Ele se dava super bem com a mãe dele, com a família dele de uma forma geral. Ele tinha 4 outras irmãs, 3 irmãs mais velhas que moravam fora do Brasil e que, inclusive, tinham mandado os netos para Vilma cuidar. E ele amava também a irmã que morava aqui no Brasil com ele, que era um pouco só mais velha que ele. Inclusive a Jamile, né? A Jamile, ela era uma filha que morava ali ainda com a Vilma. Ela é só um pouco mais velha que o Pedrinho e eles se davam muito bem. Agora eu quero que você entenda um pouco da vida que o Pedrinho teve quando ele estava junto com o Oswaldo e com a Vilma, né? Como que foi a vida dele ali toda. Ele era um menino que tinha uma vida extremamente confortável. Ele era um menino que estudou nos melhores colégios, tirava sempre notas boas, a família dava para ele tudo do bom e do melhor. Era um menino que vivia numa vida não luxuosa, mas uma vida confortável, uma vida tranquila. Ele era um menino que muita gente gostava, assim, falava que ele era um menino do bem, que ele era um menino tranquilo. E dava para ver que a Vilma e o Oswaldo tinham cuidado de fato dele muito bem. Tinham criado o menino para ser uma pessoa do bem mesmo. Eles tratavam ele com muito amor, com muito carinho, e por isso que ele amava tanto aquela família. Bom, gente, assim que a Maria Auxiliadora encontrou a Vilma pela primeira vez, ela logo reconheceu a Vilma. E ela notou que aquela era a mulher que tinha entrado no quarto do hospital e tinha levado o menino falando que era uma assistente social. A Vilma, ela era uma mulher muito bonita, ela tinha os traços muito marcados, os traços que eram muito únicos, assim, né? Então, assim que ela bateu o olho na Vilma, ela já reconheceu. O que acontece, e o que vai de contra ela, que ela fez isso 2 outras vezes. Ela reconheceu 2 mulheres aleatórias, falando que era aquela mulher lá, mas que na verdade não era nada. E, inclusive, isso depois vai ter uma repercussão negativa para Maria Auxiliadora durante os julgamentos e tudo mais. Mas, gente, ela reconheceu na hora e ela preferiu não falar nada com o Jairo e nem falar nada com o Pedrinho, nem tirar satisfação com ela, nem nada. Ela preferiu guardar para ela porque ela estava vivendo um momento que ela sonhou por 16 anos, que era encontrar um menino, o filho dela. Então, ela preferiu guardar para ele para não provocar nenhum tipo de desconforto e estava evitando de fazer qualquer coisa que pudesse afastar, repelir o menino dela. Então, se ela do nada apontasse o dedo para a Vilma e falasse: "Olha, você que roubou o menino de mim", podia ser muito bem que a Vilma simplesmente cortasse a relação e falasse: "Olha, você não vai encontrar mais com eles. A partir de agora é só quando a justiça mandar". Ou então que o menino mesmo não quisesse encontrar mais com a Maria Auxiliadora. O que acontece, gente, é que a Vilma ficava tirando ela, assim, ficava podando ela. Por quê? Porque ela não se importava muito com a relação dele com o Jairo, afinal de contas, era a relação de pai e filho, e ela não queria que ele tivesse uma relação de mãe e filho com a Maria Auxiliadora. Ela queria manter o papel dela de mãe. Então, sempre quando tinha alguma coisa, ela ia começando a dar umas cortadas. E ela começou a dar umas cortadas também até na relação geral da família. Então, por exemplo, a família ligava pedindo para poder ir visitar o menino e ela falava que não dava, inventava um monte de desculpa. Eles ligavam para falar com o menino, ela sempre falava que ele não estava em casa. Então, ela começou a querer afastar, né, a família biológica do Pedrinho. E aí que a Maria Auxiliadora, uma hora, estourou, né, ficou com raiva e falou assim: bom, já que é assim, vamos fazer as coisas direito. E aí ela conta pro Jairo, né, que ela reconheceu a Vilma e ela também conta isso para a polícia. Ela foi dar um depoimento oficial falando que aquela mulher era a mulher que tinha entrado lá e tinha levado o filho dela e que ela conseguiu reconhecer ela mesmo 16 anos depois. Bom, então vamos entender aqui quem que é a Vilma, né, para vocês entenderem de quem que a gente está falando. A Vilma, ela é uma mulher que nasceu numa família normal, tinha 2 irmãos, né? Era uma menina muito bonita, só que a família deles às vezes passava alguns apertos financeiros. Então logo ela saiu de casa bem novinha mesmo. Ela começou a trabalhar, muitas pessoas dizem que com drogas e prostituição,
E aí que ela acabou tendo ela mesma o próprio prostíbulo, né? Então ela acabou virando cafetina. E aí que, com o passar do tempo, né, quando ela ainda era bem novinha, ela teve as 3 primeiras filhas. E aí ela começou, quando ela teve a terceira filha, ela começou a pensar em, agora que eu tenho filhos, né, é melhor eu tentar levar uma vida mais normal, arrumar um marido e tudo mais. E aí ela conheceu um homem que chamava Jamil. E esse homem, ela acabou tendo um relacionamento com ele. E nesse relacionamento, como fruto, teve a Jamile, que é aquela menina que mora com ela ainda no Brasil até o momento da história. Quando ela teve a gestação da Jamile, todo mundo achou estranho, porque ela começou a engordar demais, de uma forma muito estranha, não estava aparecendo as outras 3 gestações que ela já teve. Mas todo mundo falou, não, beleza, é isso aí, tudo bem, teve a Jamile e ficou por isso mesmo. E aí, enquanto ela estava com esse Jamil, ela conheceu o Oswaldo. Só que o Oswaldo era casado. E ela se apaixonou muito por ele, e ele se apaixonou muito por ela também. Só que ela largou o Jamil e ele não largou da esposa. Ele continuou casado. E aí que ela estava fazendo de tudo pra, né, ele ser marido dela, né, ficar só com ela e largar da esposa. E ele nunca largava, né, ficava naquela questão, não, depois eu largo e tal, depois a gente vê isso e tal. E aí que ela virou para ele um dia e falou, então, eu estou grávida, eu preciso que meu filho tenha um pai. E aí que, assim, ele foi lá e divorciou da primeira esposa e assumiu a Vilma como esposa. E nessa gestação, que era a gestação do Oswaldo Júnior, ela também engordou demais. Ela tava assim, engordou coisa de 30 quilos, né? E é dito que um dia ela foi para Brasília, pediu o irmão dela para levar ela para Brasília, para o hospital. Ela entrou no hospital e voltou com um menino no braço. E aí que o irmão perguntou, falou, mas e aí, o que você vai fazer com esse menino? Ela não falou nada, ela simplesmente foi calada, voltou calada para Goiânia, não falou mais nada. E depois que passaram uns dias, ela falou para ele o seguinte, falou que era filho dela agora e que para as pessoas irem lá comemorar o nascimento do filho dela, o Oswaldo Júnior. Então, voltando aqui para a nossa história do momento que a gente tinha parado, nesse momento o Pedrinho ele já sabia que a mãe dele estava sendo acusada de rapto. A mãe Vilma dele estava sendo acusada de rapto. E aí que ele começou a tentar negociar algumas coisas. Ele começou a falar assim, não, eu faço tudo que vocês quiserem desde que vocês não prendam a minha mãe. Eu faço isso para vocês, eu vou morar com vocês, mas eu não quero que prenda a minha mãe. Né? Então, assim, dava para ver nitidamente que ele estava querendo arrumar uma solução onde ele não fosse prejudicar as pessoas que ele amava, e no caso, a Vilma, a irmã, enfim. Na verdade, a Vilma falou tanto na cabeça dele que ele achava que isso aí era só uma jogada da família biológica para conseguir a guarda dele o mais rápido possível. Isso provavelmente era a Vilma que falava para ele, né? Então ele estava com isso na cabeça. O que acontece, gente, é que depois que existiu essa acusação, começou uma investigação por trás de toda a vida da Vilma. Então eles começaram a descobrir umas coisas que eles nem imaginavam e nem tinha sido cogitado na época, como por exemplo, na época que o Oswaldo morreu, logo antes dele morrer, ele assinou uma procuração onde falava que a Vilma podia fazer o que ela quisesse com toda a herança, todos os bens dele. Outra coisa também é que ela tinha uma marcenaria. Então, nessa marcenaria, eles faziam conserto de móveis, faziam móvel planejado, essas coisas. E eles descobriram que tinha um monte de processo na pessoa jurídica ali, né? Então, tinha processo até mesmo de sonegação de imposto. E outra coisa muito estranha também é que ela também tinha uma procuração, tanto assinada pela Jamile, como assinada pelo Pedrinho, né, no caso o Oswaldo Júnior, que ela poderia fazer tudo o que ela quisesse com a herança dos dois. Então, tudo que o pai deles tinha deixado para eles, que inclusive, uma coisa que eu não comentei, mas que eu vou comentar aqui agora, o Oswaldo, na época que ele casou com a Vilma, ele também assumiu a Jamile como filha, ele registrou ela como filha, porque o outro homem não tinha registrado ela. Então ele adotou ela e registrou ela como filha, tá? Então, os dois sendo filhos do Oswaldo, que era um cara rico, ele era um procurador de justiça, ele era um cara que tinha uma vida bem confortável e ele era um cara que tinha bens, então ela fez com que eles assinassem que a herança deles, ela seria a tutora disso, então ela poderia
mexer ali na herança deles o quanto ela quisesse. Na época, a Jamília, ela tinha 21 anos e o Pedrinho tinha 16, né? O Pedrinho, ok, porque ele era menor de idade, então isso já iria acontecer mesmo. Mas a Jamília assinou isso também, então uma coisa assim, muito surreal, que você fala, gente, mas como assim, pra quê, né? Com todas as desconfianças beirando ali a vida da Vilma, a polícia começou a pegar um monte de depoimentos de pessoas próximas. E, acreditem ou não, os depoimentos mais cruciais para esse caso foram os depoimentos dos irmãos da Vilma. Os irmãos da Vilma contaram mesmo que eles achavam estranho tanto a gestação da Jamile como a gestação do Pedrinho, porque ela começou a tomar muito remédio, esses remédios engordavam, ela engordou muitos quilos, e também que ela tinha feito já uma laqueadura há mais de 20 anos. Então que não batia as contas, né, dela ter tido esses filhos com essa laqueadura. A Jamília até que dava, mas o Pedrinho sem chance. Então, gente, ela começou a dizer que ela não achava que a irmã tinha ficado grávida, que ela só engordou mesmo, e que achou muito esquisita essa gestação dela, tanto do menino como da última menina, e que de qualquer maneira ela sabia que a irmã nessas épocas tomava remédio para ganhar peso. Já o irmão, ele deu uma declaração falando que ele levou ela para Brasília, falou que eles brigaram muito depois, falou que ela chegou sem criança e voltou com criança, foi tudo muito rápido, que ele trouxe ela de volta e que sim, ele ajudou ela a fazer isso. Então o depoimento dos irmãos foi algo de fato crucial aí para a resolução do caso. Além disso, depois desses depoimentos, agora a polícia tinha mais uma coisa para investigar, que é se a Jamile era ou não era filha da Vilma, porque agora a desconfiança foi para além do Pedrinho. O que acontece, gente, é que com tanta acusação, foi dada a voz de prisão para a Vilma. E aí toda hora ia surgindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, então a sentença dela ia mudando, sempre, toda hora mudava a sentença. E ela recorria ao máximo que ela podia. Sei que chegou no máximo de 19 anos, daí ela recorreu mais uma vez, abaixou para 15 anos. E o que acontece, gente, é que a Vilma, ela era muito sem noção, assim, tipo, ela falava que ela tinha um monte de problema de saúde, e aí ela era solta, era presa, era solta, era presa. E aí, quando ela ficava presa por muito mais tempo, ela acabava tendo problemas de saúde, sendo internada. Depois eles foram descobrir que ela própria estava induzindo ataques de diabetes nela, então ela estava comendo só porcaria, só coisa doce, refrigerante, chocolate, balinha, essas coisas assim o tempo todo. E isso porque ela preferia muito mais ficar no hospital, que ela estava num quarto de luxo, afinal de contas ela pagava por aquilo, do que ela ficar ali na prisão com aquele monte de gente, sabe? Então, para ela estava sendo muito mais cômodo, então a polícia percebeu que ela realmente estava querendo ficar mais presa, entre aspas, ali no hospital do que na prisão. A Vilma, gente, também era uma presa que tinha um monte de regalia. Ela vendia algumas coisas dentro da cadeia, ela vendia inclusive atestado de saúde. Ela conseguiu subornar um monte de gente no hospital para ela conseguir emitir laudos falsos. Então, gente, era uma coisa assim, absurda, sabe? Como ela tinha dinheiro para poder pagar, ela tinha direito a comida diferente das outras pessoas ali na cadeia, ela tinha direito a alguns entretenimentos, ela estava comandando ali uma jogatina que tinha ali dentro da cadeia. Então, a mulher, ela não parava, não. Toda hora era uma coisinha que ela ia arrumando para a vida dela, sabe? O que acontece, gente, é que depois dela ter cumprido 5 anos de pena, ela foi solta, né? Ela teve liberdade condicional e aí ela ia pagar o restante aí da pena dela em liberdade. Ao longo disso, né, como que ficou a história da Jamile? Deixa eu contar pra vocês. A Jamile, ela não queria saber de fazer nenhum tipo de teste de DNA, ela tinha certeza que ela era filha da mãe dela. Ela era apaixonada pela mãe dela também. E ela não queria saber de fazer teste, nada. A vida dela estava boa do jeito que estava, ela não queria descobrir nem nada. E aí o que aconteceu foi que em um dos depoimentos, ela ficava muito nervosa, ela fumava demais. E aí os policiais pegaram a bituca de cigarro dela e aí compararam com o DNA da Vilma e viram que ela não era filha da Vilma. Depois apareceram outras pessoas que poderiam ser as supostas mães da Jamile. Ela, inclusive, conheceu a mãe biológica dela. Só que, como a mãe não estava procurando muito, ela também não, e a vida dela era muito melhor com a Vilma. Afinal de contas, a Vilma dava uma vida muito boa para ela, dava grana para ela e tudo mais, e a mãe biológica dela não podia proporcionar nenhum tipo de regalia para ela, ela preferiu continuar morando com a Vilma depois que a Vilma foi solta. Inclusive, gente, ela lutou com unhas e dentes
para a mulher ser solta. Ela foi atrás de advogado, tomou todas as providências, realmente tomou aí conta de toda a situação. E nisso, o Pedrinho, que era menor de idade, quando ela foi presa, ele foi morar com os pais biológicos, né? Em meio a mãe lá na cadeia, fazendo isso, fazendo aquilo, o Pedrinho estava aprendendo a gostar dos pais biológicos dele ali. Depois de um tempo, foi descobrir quem foi aquela pessoa que tinha feito aquela denúncia anônima, e a pessoa era a neta do Oswaldo, e ela tinha de fato acesso ali na casa, ela estava sempre ali na casa do Oswaldo e da Vilma, e ela escutou aquela história de que a Vilma, ela tinha laqueadura há mais de 20 anos, e aí ela pensou, olha, se o Pedrinho tem 16 anos, o Oswaldo Júnior, né, tem 16 anos, isso não bate, né? E aí ela olhou a foto do pai do Pedrinho, comparou com o Pedrinho e falou, não, eu tenho certeza que esse cara aqui é pai dele. Foi aí que ela mandou as mensagens e tudo mais, e em entrevista ela fala que ela não se arrepende de hora nenhuma, porque a Vilma causou muito sofrimento para uma família, então ela tinha que pagar pelos crimes que ela tinha cometido. Bom, e como que tá a vida da Vilma hoje, né? A Vilma, ela depois que ela foi liberada ali da prisão, eles arrumaram uma casa muito grande, mais distante da cidade. Ela mora com a Jamília até hoje. Os netos, volta e meia, vão lá na casa dela também. Alguns ela ainda cuida também. Ela ficou uma pessoa um pouco mais reclusa, depois ela ainda deu uns depoimentos falando que, na verdade, o Pedrinho havia sido comprado, ela pagou 30 mil reais pelo Pedrinho, e que a família biológica dele tinha aceitado, só que ela não sabia que depois eles iriam, né, fazer tudo isso que fizeram. Então ela continua alegando que ela é inocente, ela continua alegando que ela queria muito ter um filho, ela comprou a criança, as pessoas lá que eram da família dele biológica foram coniventes e tudo mais. Então foi isso. E o Pedrinho, gente, o Pedrinho teve uma vida normal. O Pedrinho foi para a casa dele, ele terminou a escola, formou, ele é hoje um advogado muito bem sucedido, estuda aí para poder passar em algum concurso público, ele é casado, tem 2 filhos, e a vida dele é uma vida normal. Ele mora em Brasília hoje, ele ama muito os pais biológicos dele, mas ele continua amando muito a Vilma ainda, então ele ainda vai visitar a Vilma. Ele fala que a mãe dele, a Maria Auxiliadora, não gosta muito que ele vai visitar a Vilma, mas ele fala que ele não consegue não visitá-la, porque ele ainda considera ela parte da família. Inclusive, hoje ele alega que ele não tem raiva de ninguém, não tem raiva de nada que aconteceu na vida dele, que tudo que aconteceu na vida dele era porque tinha que acontecer. E é isso, gente. Esse foi o caso do Pedrinho. Conta pra mim o que você acha, e se você acha que a pena da Vilma foi uma pena muito branda. Eu acho que foi muito branda. E é isso. Qual seria a sua reação se você tivesse 16 anos, quase um adulto aí, e alguém simplesmente falar, olha, tudo que você viu até hoje é uma mentira. Você não é essa pessoa, essa família não é a sua família, você foi roubado. Complicado, né, gente? Para poder pensar nisso. Nossa senhora, eu não consigo imaginar se alguém falasse um negócio desse pra mim. Porque, imagina, com 16 anos, tudo que você entende de família, de estrutura familiar, vai por água abaixo. Bem complicado. E ainda bem que o Pedrinho não se revoltou, ele continuou um menino bom, continuou um menino estudioso, né? Então isso é muito bom, muito gratificante de saber. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Beijo e até o próximo vídeo.